Boa noite, gente. Tudo bem? Eu me chamo Tainá. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou contar um pouquinho para vocês da hype do momento, ChatGPT, que era a princípio GPT-3 e agora já 3.5, 4, enfim. Eu faço parte de uma comunidade, eu sou líder da comunidade Legal Hackers Brasília, que eu convido a todo mundo aqui também a conhecer e participar. É uma comunidade voluntária que hackeia o direito e a tecnologia aqui no cenário brasiliense e tem capítulos em várias cidades do mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre o ChatGPT, impactos e desafios jurídicos. Primeiro eu queria me apresentar para vocês, né? Por que eu caí aqui? Eu me chamo Tainá Aguiar Junquilho, eu sou professora de Direito, Inovação e Tecnologia no IDP, aqui em Brasília, na Asa Sul, para quem é daqui, e no mestrado também de lá, sou advogada e sou doutora em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou capixaba, né, embora more em Brasília, e pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, que eu também convido todo mundo aqui a conferir. Tá, Tainá, não entendi ainda por que você está aqui. Você é do direito? O que você está fazendo numa palestra de tecnologia e ChatGPT? Claro, eu vou falar um pouquinho dos desafios jurídicos que se apresentam para a gente, mas desde que eu entrei na Universidade de Brasília, eu fui convidada, em 2018, a participar como pesquisadora do primeiro projeto de inteligência artificial aplicada ao direito, aplicada a uma corte constitucional no mundo que, pasmem ou não, é aqui, é no Brasil, brasileiro. A ministra Carmen Lúcia capitaneou, ele se chama Projeto Vitor, em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal, que foi um ministro importante da nossa história constitucional. E desde então, em 2018, eu caí de paraquedas lá como pesquisadora, porque eu era doutoranda, mas desde então eu me apaixonei pelo tema da inteligência artificial e virei uma doutora nisso, porque acabei defendendo a minha tese no ano passado e lançando o meu livro também, Inteligência Artificial Aplicada ao Direito. Opa! Bom, então, um resumo da nossa conversa hoje, que é bem rapidinha, né? Nós vamos falar do ChatGPT, o que ele é, os desafios, impactos desse chat hoje, né? Primeiro, o que é ChatGPT, gente? É uma sigla em inglês, para variar, tudo que remete à tecnologia geralmente vem do inglês. Generative Pre-trained Transformer. Então, a gente aportuguesou essa generative e falou, e usou, né, aportuguesou e criou a expressão generativa. Então, o GPT é um tipo de inteligência artificial generativa. O que isso significa? Vai gerar textos ou imagens. Como isso funciona? Por meio de probabilidade. Então, ele vai pegar vários parâmetros, um conjunto enorme de parâmetros de dados, para criar probabilidades, para prever a próxima palavra que vai existir. Então, ele vai coletar um enorme conjunto de textos, estimar qual é a probabilidade da próxima palavra que vai aparecer. Exemplo. Botei um exemplo aqui bem do direito. Segue ofício para pizza ou providências? A probabilidade, a chance, né, de ser providências é muito maior do que segue ofício para pizza. É assim que uma IA generativa funciona, por meio de probabilidade. Ou seja, quanto maior esse conjunto de parâmetros coletados, maior a precisão, mais ele vai conseguir conversar com a gente, de forma precisa. Tá. Isso aí já existia, né? Não é tão novidade assim. Por que virou hype? Porque GPT-2 usou 1,5 bilhões de parâmetros para ser treinado. GPT-3, que foi lançado em novembro, 30 de novembro do ano passado, é muitíssimo recente, usou já 175 bilhões de parâmetros. E o GPT-4, ou 3.5, 1 trilhão de parâmetros. E, além disso, então, primeiro, por que virou hype? Porque usou 1 trilhão de parâmetros.
foram necessários, né, muitas demissões de pessoas nessas Big Techs para adquirir CPUs que armazenassem esse tanto de parâmetro aí. Segundo, a interface é muito usável, né? É muito amigável. Então, a gente consegue interagir muito facilmente com o GPT. Muita gente que agora usa rotineiramente GPT se diz, inclusive, especialista em inteligência artificial. Eu uso GPT, eu sou especialista em inteligência artificial. Existem outros exemplos, né, de IA generativas. O chat GPT é o que ficou mais famoso agora, mas você tem o Render Forest, que cria vídeos, Copy AI, que produz textos profissionais curtos e longos, Antiago, converte vídeos do YouTube em textos, Dali, que é bem interessante também de usar, ele vai criar imagens a partir de textos de forma inteligente. Enfim, Cryon também, que vai criar, você digita ali, coloca o prompt, né, que a gente chama, ou seja, faz uma pergunta ou interage de alguma forma, demanda aquela inteligência artificial para gerar alguma coisa para você, seja uma imagem, seja um texto. Esse é o prompt e ele vai gerar, né? Então, o Cryon, ele vai gerar, vai transformar textos em imagens. Então, você pede um texto, ele vai gerar uma imagem a partir daquele texto que você está pedindo. Existem várias possibilidades de uso da inteligência artificial generativa, em especial o ChatGPT. Então, você pode usar a inteligência artificial para educação. Por exemplo, para a realização de síntese, você pede ele para sintetizar a obra de autores famosos, toda uma obra completa. Você pode sistematizar bibliografias. Então, vocês que estão fazendo aí na educação, né, mestrado, doutorado, TCC, qualquer tipo de trabalho, ChatGPT, por favor, me dê aí, sistematize todas as bibliografias mais importantes do tema que eu estou abordando. Ele também é possível de ser utilizado para propor soluções para problemas novos. Então, ele tem interagido com uma série de setores, como, por exemplo, a saúde, para propor soluções para problemas difíceis, né, diagnósticos. Organizam códigos. Então, ajuda também, quem é desenvolvedor sabe, e eu sou do direito, então eu não, entrei para o direito justamente porque na matemática, quando eu ia fazer um cálculo, eu errava uma vírgula, um sinal, tudo ia por água abaixo. Então, ajuda os desenvolvedores também a organizar esses códigos de modo que se revise e crie algoritmos. Assistentes virtuais também, é possível você utilizar as IAs generativas como chatbot para interagir com os seres humanos e fazerem o papel de assistentes virtuais. Novas descobertas científicas para ser incorporado em alguns programas que já existem, como já tem sido feito, para a realização de testes, para que você se inspire também, né? Então, você... eu quero, por exemplo, me vê aí um título interessante para uma palestra que eu vou fazer na Campus Party Brasília sobre ChatGPT. Ele vai te dar várias possibilidades ali para você utilizar, né? Então, você pode fazer testes e se inspirar naquela IA generativa. Gente, rapidinho, porque o nosso tempo é curto, então eu vou dar 2 minutos para vocês acessarem o QR Code. E aí, depois de 2 minutos, eu vou compartilhar os resultados e inserirem para mim quais desafios você vê no uso da inteligência artificial generativa. Não é vírus, tá, gente? Nem vai pegar seus dados pessoais. Mais 1 minutinho, gente. Pronto, pode compartilhar o resultado, por favor. Vamos ver o que vocês colocaram aqui de desafios. Desafio para a educação.
Desafio para ética, autoria, como referencia o ChatGPT, questão de plágio, humanidade sendo substituída. Alguém que luta karatê também colocou karatê? Depois, se quiser me explicar, tem uma parte das perguntas. Perda de empregos, questão de ser autoral, uso para o mal. Deixa eu ver o que mais. Controle, como a gente controla. Racismo, preconceito. Comunicação, problemas para a questão de comunicação. Vieses, mal. Áreas profissionais extintas. Beleza. Pode voltar para mim, por favor. Aí pode passar. Pode passar, valeu. Na verdade, era eu que era para passar, né? Mas tudo bem. Obrigada. Então, gente, complementando aqui, né? Os impactos e desafios que vocês colocaram. Então, tem muitos usos. É uma tecnologia que pode ser usada com cuidado, sim. Porém, existem alguns desafios que a gente vai enfrentar aqui e começa a enfrentar, né? Primeiro desafio, desinformação. Né? E claro que não podia faltar a foto que ficou famosa na semana passada, veiculada pela Vogue, né? Uma revista que depois de veicular se desculpou, fez o meia-culpa, mas que veiculou, né, a imagem do Papa ali num casaquinho estilo Michelin, né? E todo mundo acreditou. Se vocês pararem para forçar bastante a visão, as mãos do Papa elas estão muito jovens e é fácil de você reconhecer olhando a mão, mas você tem que parar muito tempo, ainda mais sendo divulgada por um veículo como a Vogue, que não anunciou antes, né? Então essa imagem se espalhou e causou aí uma desinformação. Fora que pode ser usada, né? Existiam outros exemplos, o Trump sendo preso, não sei se vocês viram essa imagem do Trump sendo preso também, né? Que gerou uma desinformação ali, porque essas imagens estão ficando cada vez mais precisas e é muito difícil a gente reconhecer e é muito fácil a gente cair na desinformação e acreditar nessas IAs generativas. Vieses, que vocês colocaram aqui, né? Preconceitos de todos os tipos. Eu mesma fiz várias tentativas ali com o Dali, que é bem divertido você usar o Dali para criar imagens, por exemplo. E aí, se você pede, por exemplo, é muito padrão, né? Então, se você pede, por exemplo, eu pedi para Dali criar uma robô mulher. Uma robô mulher. O Dali criou uma robô de cintura fina, branca, bem padrão mesmo. Outros vieses que não necessariamente são discriminatórios, mas que você vê que é um viés. Por exemplo, existem alguns resultados em que ele vai só colocar os aspectos positivos de determinada tecnologia, né? Esse é um viés positivo também. Positivo não no sentido de que é bom, mas no sentido de que ele não está escondendo os resultados ruins de determinada coisa, né? A inteligência artificial generativa, mesmo desses modelos com trilhões de parâmetros, ainda está sujeita a muitos erros, principalmente porque a base é desatualizada, não é conectada à internet, a base é de 2021. E agora a gente chama de, não só erros, mas alucinações. O que é isso? A inteligência artificial generativa, tem horas que ela dá uma pirada legal, ela alucina realmente e ela traz resultados maluquetes. Ela inventa histórias. Uma amiga minha colocou lá o nome dela, ela tem livros publicados, mas aí a IA generativa criou vários livros que ela realmente não tinha escrito. Pessoas narraram que digitaram ali Ayrton Senna e a forma como ele morreu também era totalmente outra que não a que realmente aconteceu. Enfim, então, de vez em quando ela dá umas alucinadas também, além de errar. A substituição humana que vocês comentaram aqui, ela é muito possível também. Principalmente, gente, com aqueles usos que eu comentei aqui com vocês. Um dos usos mais fáceis é para você conectar e gerar atendimento, por exemplo, ao cliente por meio de um chatbot preciso que vai interagir com a pessoa.
Hoje, no Brasil, existem milhares, principalmente do gênero feminino, empregadas como atendentes telefônicas. Essas pessoas, muito em breve, vão perder seus empregos, né? E na medida em que a inteligência artificial ela se torna criativa e não mais só atinge tarefas que são mais repetitivas, existem outros tipos de profissões que podem ser substituídas, né? Com certeza. Plágio, que vocês colocaram aqui, também é uma questão da IA generativa. Não é fácil. Esses dias eu dou aula no IDP, já falei com vocês. Estava lá eu no IDP e na sala os professores, nossa, eu sou muito rigoroso com meus alunos. Eu passo todos os trabalhos no sistema antiplágio. Eu quase polemizei, falei, eu conto você, mas fiquei quieta. Fiquei conversando com a minha cabeça, comigo mesmo. Falei, gente, hoje em dia não é esse o problema mais, né? Hoje em dia você não consegue. A IA gera um texto, ela não dá fonte, mas ela é autora, né, com base em dados que ela não vai dizer quais são, ela não vai te citar a fonte. Então, não é muito questão de plágio, mas de você dizer da onde que aquilo foi gerado por uma IA generativa, né? Automação de postos de trabalho, como eu comentei aqui com vocês. Homogeneização também do conhecimento, porque isso vai, né, reproduzindo padrões e aí fica todo mundo padronizado, seguindo os padrões. Atualização, né, na verdade, desatualização desses modelos que ainda não são conectados. Talvez muito em breve eles sejam, mas ainda não são. E explicabilidade desses modelos. Não tem como a gente dizer e explicar esses modelos, aonde que surgiu aqueles textos, enfim, né? Estamos próximos da inteligência artificial geral? Aqui um breve parênteses, né? Hoje a gente vive um estágio, que muitos de vocês devem saber, mas para quem não sabe, o parênteses de que a gente vive um estágio chamado de inteligência artificial fraca. O que é isso? As inteligências artificiais hoje, os modelos são criados para cumprir uma determinada tarefa específica. Por exemplo, dirigir um carro autônomo, fazer diagnóstico de câncer de pele, por aí vai. Né? Uma IA geral seria aquela que reproduz, tal qual a ficção científica, um ser humano por completo. Eu acredito que a gente ainda, mesmo com a inteligência artificial generativa, não está próximo da inteligência artificial geral, porque a IA generativa ela vai criar questões, mas ainda não reproduz o ser humano. É um desafio também como regular. Esse aqui tem um bracinho aqui, eu vou atribuir é um vídeo de um professor que eu cito aqui, Diogo Cortis, tá? Super recomendo, ele tem um vídeo bem bacana sobre ChatGPT, explicando. E aí é uma dificuldade porque hoje, no Brasil e no mundo, a gente tem discutido a inteligência artificial e as regulações da inteligência artificial baseada em níveis de risco. Então, a gente coloca riscos vedados, riscos médios, que vão exigir um certo número de maiores obrigações, e riscos baixos. Com a inteligência artificial generativa, é mais difícil regular, porque você tem um corpus, né, que são os inputs, uma bagagem grande de dados, um modelo de linguagem, e vai sair um modelo treinado que vai ser aplicado em várias áreas. Então, você não sabe, a princípio, em quais áreas o ChatGPT ou a IA generativa vai ser utilizada, no jornalismo. E aí, como é que você vai classificar em riscos, né? Fora todos os outros desafios que a gente vai ter que lidar com eles, que a gente colocou aqui, né? Uma dica, existem alguns programas hoje que tentam identificar deepfake e textos gerados por inteligência artificial. A própria OpenAI criou ali no site dela um classificador que indica uma inteligência artificial que foi escrita pelo ChatGPT. Uma outra tecnologia é o Lambda, que é modelo de linguagem para aplicativos de diálogo. E ela também ficou famosa porque esse Blake Lemoine, ele era um engenheiro do Google e ele denunciou, não sei se vocês vão lembrar desse caso, mas ele denunciou, ele ajudou a construir o Lambda, que era esse modelo de linguagem da Google,
E ele disse e afirmou com todas as letras, não, isso aqui é uma inteligência artificial que atingiu consciência. Agora nós temos uma IA que atingiu consciência, senciente, e essa IA tem sentimento. Mas acontece que ele acabou sendo enganado, né? A inteligência artificial ela não tem sentimento ainda. Ela não tem consciência. O que acontece? Ela está antropomorfizada. E aqui eu coloco uma imagem de um filme que eu super recomendo para quem não assistiu ainda, que é o filme Her, ou Ela, né? Em que a gente, quando viu, quem viu quando lançou, via aquilo e achava, isso aí está meio longe, né? Mas é meio exagero esse filme. E agora a gente vê que a inteligência artificial ela consegue enganar até o engenheiro do Google. Né? Ela manipula comportamentos. Ela é realmente capaz de manipular comportamentos e enganar as pessoas a ponto delas acharem que elas estão conversando com um ser humano de verdade, que tem consciência, que tem sentimento. Quando, na verdade, ela é apenas um modelo de previsibilidade, que ela vai pegar um monte de dado e prever a próxima palavra ou elaborar uma imagem. Para a gente refletir, como o direito e a sociedade vão lidar com essa tecnologia? Gente, esse é o grande desafio do nosso século, eu não tenho resposta. Mas, isso aqui, recentíssimo, né? A famosa carta de 28 de março, que provavelmente vocês ouviram, que ficou famosa porque Elon Musk assinou, mas outras pessoas famosas como o Harari, né, Yuval Noah Harari, um autor muito famoso na área de inteligência artificial. E há aí uma certa desconfiança, inclusive de minha parte, mas de muitas pessoas ao redor do mundo, mesmo que especialistas em inteligência artificial, que dizem, puxa, o Elon Musk, primeiro, ele fazia parte da OpenAI. Quando a OpenAI era OpenAI, agora ela é Closed AI. Tudo bem, virou ela era sem fins lucrativos, agora tem fins lucrativos, está tudo bem. Só que o Elon Musk saiu, e aí, de repente, o ChatGPT explodiu, e não era dele mais. Então, agora ele quer pedir uma paralisação de 6 meses da inteligência artificial. E pedindo ajuda do governo, um super liberal pedindo ajuda do governo, dizendo, olha só, governo, vamos paralisar. Se ninguém pular junto com o meu barco aqui e parar de produzir inteligência artificial por 6 meses, vocês criam aí umas leis para barrar a produção, tá? Me ajuda aí. 30 de março, a Itália proibiu também, logo depois da carta, vejam, logo depois da carta, 2 dias depois, a Itália baniu o ChatGPT com base no GDPR, que é o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, alegando que o ChatGPT coletou todos aqueles dados, todos aqueles parâmetros sem o consentimento e também coletou dados de crianças e adolescentes. Será que não existem outros aplicativos que também fazem isso? Não existem outras bases legais como é o legítimo interesse para a coleta de dados pessoais? Né? Então, assim, também muito suspeita essa carta, mas foi proibido e se o ChatGPT continuar funcionando ali, eles vão aplicar, a Autoridade de Proteção de Dados italiana vai aplicar uma multa para o ChatGPT, se ela não se adequar também às regras do GDPR. E dia 31 de março, alguns pesquisadores europeus, essa aqui é bem recente mesmo, não sei se vocês vão saber, mas decorreu de um caso que assustou muitos pesquisadores europeus que disseram dizendo respeito a um caso de um belga que cometeu suicídio após a interação, acho que por alguns meses, com um chat que não era o GPT da OpenAI, mas era uma IA generativa. Então, com base nesse caso, a esposa dele, a viúva, acabou apresentando as conversas que esse belga tinha tido. Realmente, o chat que interagiu com ele manipulou, começou a colocar medo nele, enfim, e instigou ele a cometer o suicídio. Isso assustou bastante alguns pesquisadores europeus e eles também elaboraram uma carta pedindo maior regulação e paralisação de produção de inteligência artificial. Então, gente, como faltam 5 minutinhos, a moça ali, que eu esqueci o nome, já está mostrando a plaquinha, e eu queria deixar um tempinho, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar
Eu agradeço aqui, eu tentei rapidinho falar um pouquinho para vocês dos desafios que são enormes, de algumas polêmicas recentíssimas, que são essas cartas que estão surgindo diante dessa tecnologia, que não é nova, porém que tem uma boa interface e usa um grande número de padrões e, portanto, ela está muito precisa aí nos dias de hoje. Obrigada, gente. Oi, você é professora de Direito, então vou tentar fazer uma pergunta nessa linha, assim. Obrigada. Por exemplo, digamos que você fosse uma juíza, e aí tem 2 escritórios defendendo uma causa, disputando uma causa de questões legais, assim, nada pessoal, eu não sei, eu também não sou do direito, estou tentando, enfim... E você sabe que uma delas usa a inteligência artificial, que hoje tem algumas falhas, mas evolui muito rápido. Na hora da decisão, isso vai afetar para qual lado você vai dar ganho de causa? Como é seu nome? Kennedy. Kennedy, não sabia que você não é do direito, mas você tem potencial. Porque essa é uma pergunta boa. Hoje existem empresas que fazem o que a gente chama de jurimetria. O que é jurimetria? É você simplesmente pegar um amontoado de dados e usar a inteligência artificial para prever como o juiz vai decidir, em quanto tempo, se ele vai dar ganho ou não de causa para você. E exatamente isso que você está falando acontece no mundo real, só que as inteligências artificiais para produzir jurimetria são caras. Então, as grandes empresas é que usam. E aí, na Justiça Trabalhista, por exemplo... a Uber, a empresa Uber, que usa sistemas de jurimetria, sabendo quando um conflito lá de uma pessoa que era Uber e queria reconhecimento de vínculo empregatício com a Uber, acessou a Justiça Trabalhista e a jurimetria da Uber identificou que aquele juiz trabalhista ia reconhecer o vínculo, a Uber chegou e falou assim, não, eu quero propor um acordo milionário aqui para não fazer a jurisprudência para que outros juízes reconheçam o vínculo. O que o juiz falou nesse caso? Existem algumas jurisprudências trabalhistas dizendo, nananina não. A Uber é uma empresa muito grande, independente se o trabalhador está aceitando ou não o acordo milionário, eu vou reconhecer o vínculo, porque eu sei que ele está usando um sistema de jurimetria. Né? Não é uma regra, ainda é uma decisão de uma justiça especializada, que é a trabalhista, a gente ainda não sabe como outras justiças, como eleitoral, civil, penal, vão decidir, mas é um sinal, né, digamos assim. Acho que acabou meu tempo, né? Então tá, pessoal, valeu. Quem quiser me conhecer mais,